Graça e paz, irmãos. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de falar mais uma vez dessa palavra, falar da palavra do Senhor de modo livre, né? Não são todos os países que têm esse privilégio, mas nós temos. E talvez seja mais difícil para nós conseguirmos nos concentrar por não estarmos no ambiente de igreja, por não estar no arranjamento que somos acostumados. Mas é a palavra do Senhor, então medita nela, guarda o teu coração, guarda o teu tempo, para que seja aplicada nas nossas vidas, né? E eu gostaria de falar de uma das cartas de Paulo. Paulo tem algumas cartas, se você tem familiaridade aí com a palavra do Senhor, você vai perceber que Paulo ele escreve algumas cartas e com motivos ou motivações específicas, com temáticas específicas, né? Para igrejas específicas, mas no fim de tudo, na realidade, a palavra do Senhor é inspirada pelo Santo Espírito para que também fosse aplicada a minha e a tua vida. E uma dessas cartas é a carta que ele escreve à igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, como você provavelmente conhece, né? E antes de entrarmos propriamente no que fala essa carta e nos ensinamentos dessa carta, eu gostaria de fazer um tour pela história do início dessa igreja, né? Você vai encontrar em Atos capítulo 16 o início dessa história. De forma mais específica, o verso 9 vai dizer o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa visão, ela impulsiona Paulo a então ir até a Macedônia. E Filipe se encontrava ali, se você for olhar lá no verso 11, vai dizer. E Paulo chega até aquela cidade para anunciar o evangelho, para falar a respeito de Cristo, do evangelho que transforma, do Senhor Jesus ressurreto. E a estadia de Paulo ali, ela é marcada por alguns eventos. Paulo ali, ele é preso, ele é açoitado. Você provavelmente vai lembrar aí do momento em que ele canta e ocorre o terremoto, mas houve outros eventos que também marcaram essa estadia. E o primeiro deles, ainda em Atos capítulo 16, é a conversão de Lídia. Lídia é uma mulher da classe um pouco mais alta, era uma comerciante, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo estava falando, e quando ela entende, então, ela se entrega ao Senhor, né, na realidade, e ela é batizada e começa ali a história. Mais pra frente você vai encontrar uma outra personagem que é muito diferente de Lídia. Você vai encontrar a jovem possessa. E o texto vai falando ali a respeito de como ela se encontra, né, com Paulo, e não é de uma forma muito amistosa. E Paulo, então, no poder do Espírito Santo, ele traz libertação, né, pelo nome do Senhor, ele traz libertação, mas os senhores daquela escrava, daquela moça que adivinhava, eles não têm muito amor pelo ato de Paulo, isso porque estava acabando com o lucro deles. E eles então prendem Paulo, e Paulo passa ali a noite na prisão, Paulo e Silas, e são açoitados, presos. E é aquele momento que provavelmente você já conhece, que eles louvam, estavam orando e cantando ao Senhor, e houve um terremoto. E aí você encontra um terceiro personagem ainda nesse capítulo, que é a conversão do carcereiro. O carcereiro, ele ainda é diferente de Lídia e da jovem possessa. Lídia, uma mulher da classe mais alta, a jovem possessa, uma escrava de uma classe bem baixa. E agora tem o carcereiro da classe trabalhadora. Eu não quero dizer com isso que a Bíblia está dividida por classe, porque não é isso, mas eu quero que a gente possa entender o seguinte: só nesse capítulo aqui de Atos a gente percebe que Deus, ele chama pessoas de todas as classes, de todas as nacionalidades, né? Enquanto Lígia era provavelmente da Ásia, a jovem possessa era provavelmente uma grega, e o carcereiro era um oficial romano. Então a gente percebe aí que a igreja em Filipos, ela já nasce mostrando que Cristo chama pessoas. Ele não chama classes, ele não chama países específicos, mas ele escolhe pessoas, ele elege pessoas. E aí ele começa a sua igreja. Então a igreja nasce ali em Filipos, ao mesmo tempo que no meio de muita resistência por parte do pessoal da cidade, mas ela nasce também de uma forma muito poderosa, com a conversão
de muitas pessoas, e com o passar do tempo a igreja ali vai crescendo. E a Bíblia, de forma mais específica, a carta de Filipenses, você vai ver que Paulo, ele tinha um carinho especial por essa igreja. De todas as igrejas, essa é a que Paulo recebe presente. Você vai encontrar lá no capítulo 4 de Filipenses. Ele também fala de Filipenses, da igreja de Filipos, quando escreve na segunda carta aos Coríntios. E aí era uma igreja que ele tinha uma boa relação, ele tinha um carinho especial por essa igreja. E a carta de Filipenses, a carta aos Filipenses, mostra de uma forma muito clara esse caráter e esse carinho. Não estou falando com isso de preferência, mas a relação de Paulo com essa igreja é uma relação muito bonita. E aí a gente passa agora para a carta propriamente dita, e se você tiver aí a oportunidade de abrir a palavra do Senhor, se abre na carta aos Filipenses. A gente vai estar passeando pela carta, não vai ser um texto ou um trecho específico, mas vai ser uma visão geral da carta. Então abre para você ir acompanhando, e tenha o costume de acompanhar. Eu sempre falo isso, tenha o costume de acompanhar aquilo que a palavra diz, para que você tenha a certeza de que o que está sendo anunciado é a Bíblia e não uma opinião, né? E alguns temas são bem vistos aqui na carta aos Filipenses, e os mais marcantes é a alegria e a esperança. Paulo, ele inicia a carta a partir do capítulo 1, trazendo uma saudação à igreja, trazendo uma saudação carinhosa à igreja. E Paulo também começa a tranquilizar a igreja a respeito da situação em que ele se encontra. Paulo, quando escreve essa carta, que provavelmente ele estava preso, não era uma situação de facilidade. Paulo não estava num palácio, ele não estava no meio de uma calmaria, ele estava preso. E está preso, por mais que não seja sofrendo açoites todo dia, mas é uma situação que, humanamente falando, é capaz de tirar a tranquilidade. Mas Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele começa falando o seguinte: olha, a minha cadeia ou a minha prisão tem servido para anunciar o Evangelho. E para mim isso é o que importa. Estou parafraseando aqui o texto, viu, irmãos? Até os assuntos mais difíceis para mim e para você, como ser humano, que seria então a prisão e a morte, Paulo escreve aos Filipenses de uma forma muito leve. Ele diz: olha, a minha prisão, ela tem uma utilidade, ela está servindo para anunciar o reino de Deus, ela está servindo para anunciar o Evangelho. O capítulo 1 de Filipenses, verso 12, vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo: calma, aquilo que está me acontecendo tem tido uma utilidade, tem uma utilidade que é o progresso do Evangelho. Um segundo tema aqui para mim e para você é muito difícil, é falar da morte, né? Ninguém gosta de falar da morte. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias, e o pastor que estava pregando falou o seguinte: que crente não tem medo da morte, tem medo de sofrer no meio da morte ou morrer sofrendo, né? Mas a morte em si não é o problema. E Paulo, quando ele fala da morte, ele fala com ele fala com um tom de esperança muito forte. Se você for olhar lá no verso 19, no verso 20, ele vai dizer: olha, o importante é uma coisa, seja na minha vida ou na minha morte, que Cristo seja engrandecido. Ele está dizendo: irmãos, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Seja na minha prisão, seja na minha morte, o bom é que Cristo vai ser engrandecido na minha vida. E não é só nesse início que Paulo traz a esperança e a palavra de alegria, mas durante toda a carta. E aí eu queria que nós pudéssemos dividir em blocos para entender melhor e aplicar. E eu queria apresentar esses blocos por meio de convites. A palavra do Senhor, obviamente, tem um público original, ou seja, alguém para quem foi escrito originalmente, mas ela não fica retida a esse público original. Quando o Espírito Santo inspirou a escrever, quando o Espírito Santo inspirou toda a escrita, não foi para que ela ficasse presa aos originais, mas era para que fosse aplicada na minha e na tua vida, para que fosse aplicada para os nossos dias. E essa carta, apesar de ter sido escrita para os filipenses, ela ecoa e deve ecoar no meu e no teu coração e deve ser aplicada nas nossas vidas. Então, eu queria apresentar alguns temas aqui nessa carta, para que no final nós pudéssemos estar trazendo ela para o nosso dia a dia. E o primeiro deles é:
nessa carta, Paulo faz um convite à igreja a viver a unidade. Lá no verso 27, ainda no primeiro capítulo, Paulo vai falar a respeito da unidade da luta cristã. O verso 27 vai dizer o seguinte: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo, ele começa, após ele fazer toda a apresentação, dizendo o seguinte: igreja, sejam unidos, vivam a unidade. Paulo vai dizer que a luta não é entre a igreja, não é entre os membros da igreja, mas ainda que os adversários fossem muito, como ele vai dizer no verso 28, a igreja deveria em unidade lutar contra esse adversário. A essência da igreja precisa ser unidade. E ele vai começar falando a respeito dessa unidade. Olha, estejam unidos, seja na minha presença, seja na minha ausência, seja estando no meio de vocês ou estando longe de vocês. Vocês viram o combate que eu enfrentei, vocês também têm enfrentado, mas enfrentem em unidade. E aí é interessante perceber que unidade não é ter sempre a mesma opinião a respeito de tudo. E é confuso quando a gente fala assim, né? Porque quando chega lá no capítulo 2, o verso 2 vai dizer o seguinte: completei a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Parece que Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam necessariamente pensar a mesma coisa o tempo inteiro. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está dizendo o seguinte: olha, pensem concordantemente, ou seja, entrem num acordo de harmonia, entrem num pensamento de unidade, para que o crescimento do reino, o avanço do evangelho, seja o único objetivo. Ainda que hajam opiniões divergentes, entrem em harmonia para anunciar, tendo em vós, tendo em vocês, o mesmo sentimento e o mesmo amor. Quando Paulo está falando a respeito dessa unidade de igreja, ele não está falando de uma igreja que é submissa no sentido de ouvir todas as coisas e... não, tudo bem, tá certo. Mas ele está falando no sentido de a igreja que ouve, que olha toda a situação, que expõe todo o seu pensamento, mas que no fim, o único objetivo é fazer o nome do Senhor conhecido, é fazer conhecido o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo à igreja: olhem, sejam unidos, tenham o mesmo sentimento, porque é o mesmo Espírito que existe em vocês. E no meio disso tudo aqui, a gente consegue entender que o problema, ou o mal que não deixa a unidade dentro da igreja, é o orgulho. Sim, é o orgulho. No verso 3 ainda do capítulo 2 vai dizer: nada fazeis por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um de vós superior ao outro. E como é difícil considerar o outro superior a gente, né? É difícil. Quando a gente olha, a gente diz: não, mas a minha opinião é mais interessante porque eu já estudei melhor esse assunto. E Paulo está dizendo: nada que você fizer, faça por partidarismo, não por A, não por B, não por vanglória, mas façam por humildade, façam com humildade, considerando o outro maior. É difícil, mas é isso que Paulo está dizendo. O convite dele à unidade é dizer: olha, abra mão do orgulho. Irmãos, e como o orgulho tem sido o câncer das igrejas. Como o orgulho tem matado a unidade das igrejas. Como o orgulho tem ferido irmãos dentro da igreja. Como o orgulho tem criado partidarismo dentro da igreja.
E Paulo vai dizendo aquela igreja e também ecoa nos nossos corações e também é uma verdade para ser aplicada nas nossas vidas. Olha, nada façais por partidarismo, mas façam com humildade. E quando Paulo fala de humildade, ele não usa um exemplo de um homem que foi moralmente correto, mas Paulo usa o exemplo do próprio Cristo. Ele diz, olha, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação ser como Deus, mas ele tomou a forma de servo. Ele está dizendo, use como exemplo o Senhor Jesus. Ele mesmo é o próprio exemplo de humildade. Ele está dizendo, igreja em Filipenses, vivam em unidade, a partir do exemplo de humildade do Senhor Jesus. Vivam a unidade a partir da humildade que o Senhor Jesus tem ensinado. E ele continua dizendo que um outro problema que tem acabado com a unidade dentro da igreja são as murmurações e as contendas. Não no sentido de você dizer, hoje eu estou cansado, mas no sentido de estar sempre reclamando. Quando ele usa aqui o texto no verso 14, capítulo 2, o verso 14, ele traz à memória aquilo que aconteceu lá no deserto, no sentido de sempre estar insatisfeito. Ele está dizendo, olha, uma das coisas que tem acabado com a unidade da igreja é o orgulho, mas também as murmurações. E essa carta, Paulo faz um convite, olha, sejam unidos, ainda que o orgulho tente se sobressair. Olhe para o exemplo de Cristo e por meio da humildade, aprenda a ouvir o outro. Isso só acontecia na igreja de Filipos. Não é necessário para a nossa igreja atual, né? É sim. E como é necessário? Assim como houve esse convite para a igreja em Filipenses, o Senhor nos convida a viver a unidade, a viver no único pensamento que é fazer progredir o reino de Deus, que é fazer o nome do Senhor conhecido, não por dissensões, não por murmurações, mas pela unidade, por meio da unidade, entender que somos um único povo com um único objetivo. A nossa luta não é um contra os outros. E é isso que Paulo está dizendo, ainda que os adversários sejam muitos, lutem em unidade. O finalzinho do primeiro capítulo e o verso 2, Paulo faz esse convite. Vivam em unidade. Abram mão do orgulho. Abram mão da murmuração. Porque é isso que o Senhor Jesus quer em nós. O segundo convite que a gente pode ver aqui nessa carta é a partir do capítulo 3. E é um convite a perseverar. E perseverar não significa insistir por alguns dias, mas é continuar apesar das situações. Quando a gente olha a história inicial da igreja de Filipos, Paulo poderia ter desistido ali no momento em que ele é preso e sofre as agressões, mas Paulo não para por ali. Paulo continua naquilo que o Senhor já havia programado desde a eternidade. Paulo perseverou. E Paulo, ele persevera apesar de muitas coisas que ele vivencia no meio do ministério dele. E ele começa a falar para a igreja, olha, irmãos, perseverem. Ele começa o capítulo 3 dizendo o seguinte, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez ele fala de alegria. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. Paulo está dizendo, para mim não é difícil escrever de novo a respeito disso. E para vocês é algo que fortalece. E ele começa então a trazer um aviso contra os falsos mestres. Havia pelo menos 2 problemas, ou Paulo escreve na realidade para falar a respeito de 2 problemas, e o primeiro dele é a respeito do legalismo. Alguns estavam ali tentando infiltrar a ideia de que havia uma necessidade apenas da lei de seguir a circuncisão, e eu não estou falando com isso que o Antigo Testamento não é mais útil, porque o Antigo Testamento é palavra do Senhor inspirada, do mesmo tanto que o Novo Testamento, né? Mas alguns estavam dizendo, olha, que o que vale é você seguir a tradição, o que vale é o legalismo. E Paulo, ele começa a escrever avisando acerca disso. Ele diz o seguinte, olha, se vocês pensam que são bons, eu estou só parafraseando, irmãos,
muito melhor sou eu. Se formos falar pela força da carne, se formos falar em alguém que tem mérito no legalismo, eu posso falar. Eu poderia confiar na carne. Ele vai dizendo aqui, olha, eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, fui fariseu, fui zeloso, fui perseguidor da igreja no início da história. E aí, se você for lá em Atos, capítulo 8, capítulo 9, você vai conseguir entender quando ele fala que é a respeito da perseguição. Ele vai dizer que acerca da circuncisão, ele seguiu todo o protocolo, foi circuncidado ao 8º dia. Ele está dizendo, olha, se alguém deveria estar pregando esse legalismo, deveria ser eu. Mas pelo contrário, eu tenho por perda todas essas coisas. Ele está dizendo que isso não é lucro nenhum, e ele começa a dizer à igreja, vocês precisam perseverar nas verdades que foram anunciadas do Evangelho. Eu considero tudo isso como refúgio para conhecer o poder de Deus, da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, nesses 3 versos, ele fala a respeito da salvação, da santificação e da glorificação. Paulo está dizendo, olha, não é o legalismo, não é a circuncisão, não é um dia específico, não é uma festa específica que traz salvação ao homem. O que traz salvação ao homem é a justificação que nos foi imputada por meio do sacrifício de Cristo. O que justifica o homem é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que morreu ali na cruz para redimir os nossos pecados. E ele fala no verso 9 do capítulo 3 acerca dessa salvação. A salvação não vem por meio do legalismo, não vem por meio de guardar um dia ou de guardar-se de uma comida. A salvação é por meio do sacrifício de Cristo, que nos é imputado como justificação. Em seguida ele fala, olha, para conhecer o poder de Deus na sua ressurreição. E ele não está dizendo aqui a respeito só de partilhar dos sofrimentos, como você vai ver em Marcos 8, verso 34. Mas ele está falando que o partilhar disso significa viver, ou seja, vivenciar aquilo que Cristo ensinou, processo de santificação. Aquele que foi justificado, aquele que tem um Espírito que é santo, anda buscando a santificação, anda no processo de santificação. E no verso 11 ele vai dizer, olha, para um dia alcançar a ressurreição, a glorificação. Paulo está dizendo, não é por meio de práticas, é por meio do sacrifício de um, que é Cristo. Então perseverem naquilo que foi ensinado para vocês no início. É Cristo. É Cristo quem salva, é Cristo que transforma, é Cristo que justifica, é Cristo que nos mantém um modelo de santificação, é o Espírito Santo de Deus que nos faz caminhar em santificação. E é nessa esperança que nós caminhamos, de um dia vermos o Senhor quando estivermos glorificados juntamente com Ele no céu. E aí ele vai falando a respeito dessa perfeição, desse alcançar a santificação, ainda no capítulo 3, e já lá no verso 17 ele fala a respeito de um outro extremo. Enquanto uns defendiam muito o legalismo, outros defendiam demais a libertinagem. Outros diziam, vamos viver do jeito que queremos, porque Deus, ele quer só o Espírito, e eles separavam o Espírito da carne e viviam segundo as suas próprias vontades, dizendo que Deus perdoaria, que está tudo certo. Isso não acontece hoje, né? Acontece sim. Quantos colocaram Deus só como o Deus de amor, o Deus bonzinho, o Deus que quer só o seu espírito, mas você pode viver do jeito que quiser. E Paulo começa a alertar a igreja de Filipenses, olha, tem uns aí no meio que são inimigos da cruz, porque sim, quem não entendeu que aqueles que foram justificados precisam caminhar em santidade, quem vive pela sua própria vontade, ainda não foi alcançado pela verdadeira salvação. E ele vai dizendo, olha, sigam o meu exemplo. E como é forte, né, dizer sigam o meu exemplo. Mas Paulo diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Paulo está dizendo, olha, observem o que nós temos feito. Observem como nós temos andado.
Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É uma palavra dura e incisiva, mas Paulo está dizendo: vocês precisam perseverar no modelo que eu anunciei para vocês. E Paulo, ele não fala isso na autoridade humana ou no modelo humano, mas ele estava falando a respeito daquilo que o Espírito Santo impulsionava ele a vivenciar e que também deve impulsionar a mim e a você. Paulo estava dizendo: olha, observem, porque tem uns entre vocês que não têm vivenciado isso, mas que têm se cercado das suas próprias vontades e têm vivido e são sim inimigos da cruz. Ele vai dizer: olha, continue perseverando na santidade, porque a nossa pátria não é essa. Nós estamos aqui, mas esse não é o nosso destino final. Nós vivemos aqui, mas essa não vai ser a nossa moradia eterna. Essa não é a pátria. Essa não é a nossa pátria. E ele conclui esse bloco dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis desse modo firmes no Senhor. Paulo convida a viver a unidade, mas a viver também a perseverança na palavra verdadeira de Cristo. Não estou falando de modas, não estou falando de evangelho barato, mas do evangelho anunciado por meio dessa palavra. E essa verdade, ela deve sim ser vivenciada nos nossos dias. E no último bloco que eu queria trazer, é um bloco que particularmente eu amo, e é o meu texto de vida, assim, sabe quando você está naqueles dias bem atormentados, bem atribulados? Eu vou citando ele, até que a minha alma entenda que a minha alegria não é a situação, mas é Cristo. E a partir do verso 4, Paulo começa a falar acerca de alegria. Eu falo a partir do verso 4, mas não é só a partir do capítulo 4, mas não é só no capítulo 4. Do início ao fim da carta, Paulo vai permeando a pelo menos 16 citações ou 16 menções da palavra alegria ou variações dessa palavra. Então, apesar da situação que Paulo escreve, ele tem uma ênfase muito forte na alegria. E aí o verso 4 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Mas quando Paulo fala a respeito de alegria, ele não está falando a respeito de um momento bom, porque não era o que ele estava vivenciando. Não era um momento bom no sentido humanamente falando. Paulo também não está falando a respeito de ter muito dinheiro ou muita coisa, mas ele está falando a respeito da verdadeira alegria. Ele diz: olha, alegrai-vos no Senhor. Não é alegrai-vos nas circunstâncias, é alegrai-vos no Senhor. Não é alegrai-vos na conta que você tem, é alegrai-vos do Senhor. Os filipenses talvez estivessem enfrentando a perseguição e a dificuldade do progresso do Evangelho, porque E o último bloco que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o capítulo 4. Paulo vai começar a falar aqui, na realidade começar não, porque esse tema permeia toda a palavra, toda a carta de Filipenses, aos Filipenses, mas Paulo de uma forma mais específica, ele fala que é a respeito da alegria. E o verso 4 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, quando ele fala a respeito de alegria aqui, ele não está se referindo a situações, de maneira que mais na frente ele vai dizer: olha, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu não estou dizendo isso por causa das circunstâncias ou das situações, mas estou dizendo, alegrem-se no Senhor, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. A alegria do cristão não é a circunstância, não é ter um carro novo, não é ter uma casa nova. Apesar disso trazer satisfação, essa não é a alegria essencial.
Paulo está dizendo a alegria a alegria do cristão é o próprio Cristo. E por isso que o cristão não perde a alegria, porque ele não perde a Cristo. E ele começa a dizer, olha, estejam alegres no Senhor. Estejam alegres no Senhor. Irmãos, o que é bom, o que é amável, o que é de boa fama, pensem nisso. Porque a alegria de vocês é o Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. Paulo ele faz algumas menções da palavra, da expressão alegria, seja em variações, ou seja a palavra alegria mesmo, pelo menos 16 vezes nessa carta ele está dizendo, não é a circunstância, não é por eu estar preso ou eu estar livre, a minha alegria é o Senhor. Não é porque vocês têm sofrido perseguição ou porque vocês estão vivendo um momento de facilidade, a alegria é o Senhor. Não é porque vocês estão no meio de uma pandemia ou porque vocês estão num momento de facilidade, a alegria é o Senhor. Não é porque vocês têm muito ou vocês têm pouco, a alegria é o Senhor. Irmão, a nossa dificuldade nunca vai ser, nunca a nossa luta será contra a dor, contra a dificuldade, contra as perdas, contra o caos. A nossa dificuldade é entender no meio disso tudo que Cristo é suficiente, que a nossa alegria é Ele, que Ele é a nossa possessão, que Ele é a nossa provisão, que Ele é o nosso cuidador, que Ele é o nosso Senhor e sustentador. A nossa luta nunca vai ser contra a dificuldade, é em ver no meio da dificuldade que em todas as coisas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E Paulo ele convida a igreja, olha, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Eu estou preso, mas alegrem-se no Senhor. Está difícil, mas alegrem-se no Senhor. Eu já vivi todos os momentos, mas a alegria é no Senhor. Como é lindo. Como é linda essa carta. Paulo diz, sejam unidos em Cristo, mas também entre vocês. Sejam perseverantes na fé verdadeira e no evangelho verdadeiro. E sejam alegres, porque o Senhor é a motivação da nossa alegria. Faz muito tempo que essa carta foi escrita, mas ela ainda é muito atual. Precisamos vivenciar de verdade a unidade. Precisamos abrir mão do orgulho em prol do crescimento do reino. Precisamos perseverar, mas a moda agora é outra coisa. Não importa. O nosso manual de regra, de fé e prática sempre será a palavra. Mas o momento está difícil. Alegrem-se no Senhor. Essa carta é um convite para nós, para você e para mim, a vivenciar um evangelho verdadeiro, onde a satisfação está não em ter a nossa vontade concretizada, mas em ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Essa carta é um convite a confiar naquele que nos chamou. Essa carta é um convite a viver a santidade em tempos onde o legal é viver a sua vontade. Essa carta é um convite a descansar em Deus. Que Cristo aplique essa palavra ao meu e ao teu coração. Que você tenha o prazer de descobrir em Cristo a satisfação verdadeira. Amém? Que Deus abençoe.